Bom dia, bom dia, bom dia, tudo beleza por aí, pessoal? Chegou então o dia para a gente abordar no horóscopo de hoje, 5 de junho de 2020, o eclipse. Esse eclipse do dia 5 de junho de 2020, eclipse lunar que vai até dia 30 de novembro de 2020. Lembrando que estamos, né, na transição, saindo do eclipse que foi pauleira do dia 10 de janeiro de 2020, né, a 20 graus de Câncer, 20 graus de Capricórnio, que pegava nada mais nada menos do que o quê? A conjunção Saturno-Plutão a 22 graus de Capricórnio. Esse foi o eclipse que representou a pandemia com essa crise reestrutural, né, corporal, de saúde, financeira, governamental, enfim, essa crise gigante diante de vários óbitos, né, essas questões foram muito bem representadas por esse eclipse do dia 10 de janeiro. E agora ele tá, né, ele vem perdendo força e a gente chega agora ao eclipse que muda o eixo. É o primeiro eclipse do novo eixo aí que vai estar em destaque na vida, que é representada pelo signo de Sagitário e pelo signo de Gêmeos. Os próximos eclipses, ainda vai ter vai ter dois agora, 21 de junho e 5 de julho, ainda no eixo Câncer-Capricórnio. Mas agora já começa a fazer essa transição dali de 30 de novembro e do de 14 de dezembro já vão ser nesse eixo Sagitário e Gêmeos. Ou seja, é para a gente ir para as atitudes, para os comportamentos associados ao signo de Gêmeos e não ficar nos comportamentos negativos associados a Sagitário. Quais são esses? Os comportamentos negativos que a gente pode perceber na nossa vida e na coletividade passam pelo fanatismo, pelo preconceito religioso, racial, cultural, né, filosófico, acadêmico, jurídico, existencial, né? Por quê? Porque Sagitário negativamente, ele se considera o representante mor da justiça divina, da verdade absoluta, né? Sagitário negativo não coloca nenhum pontozinho de interrogação sobre as suas convicções fervorosas e ainda quer impor goela abaixo aquilo que para ele é considerado verdade. Então, para cada um de nós, né, na área da vida ali, onde está caindo esse 15 graus de Sagitário, a gente pode agir de uma maneira muito fanática. Eu vou deixar aqui num card e também no final desse vídeo, se você, né, não sabe onde que está esse 15 graus aí de Sagitário e de Gêmeos no seu mapa natal, aqui você vai saber identificar onde que ele se encontra, beleza? Lembrando que cada signo ocupa 39 graus ali do zodíaco do nosso mapa astral. Então, basta ver a casa que está Sagitário e ver se 15 graus, né, tá antes ou tá depois dessa casa, tá dentro dessa casa ou tá na casa, né, do lado aí, beleza? Você vai saber seguir nessas orientações aqui, você vai poder ver isso tudo é super simples. Então, é pra gente o quê? Colocar alguns pontos de interrogações Gêmeos nas nossas certezas absolutas, nas nossas convicções fervorosas, nos nossos preconceitos e fanatismo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ver um monte de treta, né? Um monte de reações agressivas, virulentas, cheias de acidente, cheias de raiva, enfim, violência, né? É Marte que está na parada fazendo quadratura exata aqui, ó, 15 graus de peixes, fazendo quadratura exata com esse eclipse, né? Então a gente precisa relativizar e valorizar a diversidade Gêmeos cultural, filosófica, religiosa, Sagitário. Se a gente não fizer isso, a gente vai ver no mundo o mundo se aquecendo, né? As pessoas com sangue nos olhos, que é um aspecto tudo a ver com Marte, de querer logo partir para a briga, para resolver a parada.
e muitas vezes com esse fogo, né? Lembra que Sagitário é do elemento fogo, então a gente pode ver uma atitude muito incendiária de todos nós e a própria natureza pode ser alvo, né? Desse reflexo aí das nossas atitudes insanas, fervorosas, fogosas, destrutivamente, incêndios, queimadas, a gente pode ver muitas explosões, a gente pode acabar vendo e pode estar refletindo muito essa atitude nossa de arrotar verdades absolutas e querer impor, né, as nossas crenças sobre os outros. Então a gente vai precisar conversar muito, Gêmeos, a respeito dos abusos, né, da lei, dos abusos da justiça, dos abusos da verdade, que é o excesso negativo de Sagitário. Né? A sombra de Sagitário é essa, a gente se considerar esse ser superior, né, que é a nossa raça, o nosso credo, a nossa cultura, a nossa filosofia de vida, a nossa religião é superior à do outro, é a verdade suprema e o outro está completamente errado. Então a gente precisa desenvolver os Gêmeos agora, né, de dialogar. Ainda bem que tem uma Vênus ali em Gêmeos também, para a gente tentar buscar acordos, conciliações, negociações, na base de muita conversa, muito diálogo, né, para a gente não ficar nessa postura arrogante, né, do lado negativo de Sagitário. Lembra, o signo de Gêmeos tem a ver com respiração, é um signo de ar, né, assim como o fogo. O elemento fogo tem a ver com essas queimadas, com incêndios, com explosões, com essa atitude incendiária aí, né, do excesso de Sagitário, que é um signo do elemento fogo, né, a gente precisa de respirar, né? E qual a frase do George Floyd quando ele estava lá sendo sufocado pelo abuso da autoridade, Marte, os policiais são representados na astrologia mundial pelo Marte, né? Quando ele estava lá sem respirar pelo abuso de autoridade, do uso da lei, né, Sagitário, na hora do signo de Gêmeos que estava faltando ali, ele não conseguia respirar, né? Então a gente precisa respirar um ar mais leve, né, Gêmeos, por meio dessa flexibilidade, dessa valorização do diferente, dessa valorização do diverso, da diversidade, porque senão realmente a gente fica numa situação muito fanática e altamente destrutiva nessa atitude aí, supra-sumo superior que Sagitário tem muito. Então, essa é bem a dinâmica, né, do eclipse, né? Quem quer ler mais detalhes, né, sobre o que eu acabei de falar aqui, a gente, né, é só ir lá no www.ilbemiranda.com.br ou aqui no Telegram, tá aqui embaixo no Telegram, que a gente vai prosear mais a respeito também. Um detalhe, né, muita gente toca o terror em eclipse, muita gente tem muito medo de eclipse, isso é cultural, quase humano, porque desde os antigos, né, havia essa reação assombrosa diante dos eclipses, né, e a gente considerava que era algo muito catastrófico, né? Pode ser, claro que pode ser, qualquer evento, qualquer posicionamento astrológico pode ser vivido na sombra ou na luz, né? E a gente só vai mudar algo se a gente passar a ser o exemplo na nossa vida diária daquilo que a gente quer que o mundo seja. Então não adianta nada a gente cobrar que as pessoas não sejam tão fanáticas, né? Que não haja tão imposição das leis, da justiça, né? do preconceito, se a gente mesmo no nosso dia a dia está reproduzindo essa atitude, né? Se a gente está sendo pagando com a mesma moeda, né? Então é muito importante que a gente seja exemplo daquilo que a gente quer, que o sistema, que a sociedade mude. E o sistema e a sociedade só vai mudar se cada um de nós mudarmos. Então, que a gente faça a nossa parte, beleza? E que a gente saiba que todo ano tem no mínimo 4 eclipses. Então, né, esse terror aí que, nossa, meu Deus do céu, né, o que vai acontecer nesse ano? Velho, todo ano tem eclipse. E no mínimo 4, às vezes 5. Nesse ano tem mais, são 6. Mas, cara, são eventos que a gente está aqui, né, que refletem algo, não provocam nada, eles refletem, eles simbolizam, assim como um relógio, os ponteiros do relógio da hora refletem,
né, a qualidade de cada momento do dia. Então a astrologia é um grande ponteiro cósmico que mostra que, opa, agora as necessidades da nossa vida estão em desenvolver, né, os atributos, no caso geminianos aí, né, para compensar um lado sagitariano de um modo negativo. Lembra que nesses últimos eclipses que tem acontecido, o nó do norte, né, é para onde aqui o Gêmeos, né, tá, onde o nó do norte está, é para onde a gente deve caminhar. E nos últimos anos, principalmente nesse aí do dia 10 de janeiro, já que pegou Saturno e Plutão, o negativo era o Capricórnio, ou seja, a gente excessivamente voltado para o trabalho, para as ambições, para a frieza emocional, para o distanciamento, né? Para uma atitude muito materialista, e a gente tendo que se voltar para a família. O Norte estava lá de ficar em casa, né? Ficar mais próximo da família, ganhar mais cultivar mais o nosso íntimo, a nossa privacidade, né? A gente se voltar para casa interna, né? O corpo é a casa do nosso espírito, da nossa alma, né? E pode ser simbolizada pela nossa casa, pela nossa residência, pelo nosso lar. Então a vida estava pedindo para gente, né? Porque a gente fizesse essa interiorização, mas teve que vir uma pandemia para a gente ser forçado a ficar em casa, a entrar em contato com as nossas emoções, com a nossa vida, né? Prestar atenção nos nossos filhos, né? Nos dedicar aos nossos familiares. Então, que a gente não precise de algo catastrófico para a gente seguir as necessidades e as lições existenciais, né? Que a vida agora está nos apresentando, desenvolvendo, né, essas atitudes geminianas. Beleza? Porque senão, se a gente incendiar demais as coisas, a gente vai precisar soprar muito esse ar geminiano aqui para a gente não ser chamuscado pelos fogos, pela fumaça, né, desse lado sagitariano. Beijãozão em vocês.